Mas, como a escritura ela não se auto-interpreta, ela demanda uma interpretação, portanto, você tem um carisma adicional a isso, que é o magistério da igreja. É um tipo de um canal de interpretação da palavra. A palavra por si só, ela pode ter várias interpretações. Exato. Tá. Então veja, o magistério da igreja está dentro do que Cristo deixou aos apóstolos. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Ou seja, eles têm, os apóstolos e os seus sucessores, a missão de interpretar corretamente as escrituras. Por que isso é importante dizer? Porque nós cremos que, por exemplo, todas essas verdades de alguma maneira estão presentes na escritura, não são contraditórias com as escrituras, sobretudo, embora algumas delas não sejam explicitamente rasgadas nas escrituras, mas elas são pressupostas nos textos. Por exemplo, quando o anjo chama Maria de cheia de graça, recharitomene, em grego, quer dizer, agraciada, praticamente feita de graça, né? Ele está aqui, isso acontece antes de ela ser mãe de Deus. Portanto, eu não posso dizer que a graça santificante foi dada a Maria no momento em que ela concebeu Cristo. O que seria absurdo, inclusive, porque como que ela poderia conceber Cristo estando ela mesma em pecado? Né? Se nós não podemos comungar em pecado, São Paulo diz que se a gente comungar em pecado, a gente comunga a própria condenação, como que a mãe de Deus iria receber o verbo em pecado? E mais, se Maria Santíssima não fosse imaculada, a obra da redenção seria pior do que a obra da criação. Porque Eva foi concebida sem pecado. Se Eva foi concebida sem pecado, por que Maria Santíssima seria concebida em pecado, justamente sendo ela mãe? E quando eu digo mãe, ela é doadora da humanidade santíssima de Cristo, né? Daquele que veio tirar o pecado do mundo. Então, na nossa concepção, eu acho que esse é o problema central, e eu compreendo esse problema porque ele foi debatido no contexto da própria teologia católica. A questão é que, na minha opinião, não é bem compreendido na gramática da teologia evangélica. É o seguinte: Maria sendo concebida sem pecado, parece que ela não é salva por Cristo.